Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa, esse conteúdo da aula passada. A gente vai continuar hoje partindo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, que foi feito na França em 1789, a gente pode dizer que é um documento universal, porque é um documento que teve alcance não apenas na França, mas no mundo todo. Muitos documentos tiveram como base essa declaração. A própria Constituição do Brasil, a gente tem influência do tema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A gente segue com a aprovação da Constituição na França, nesse período de Revolução. Essa Constituição fez com que o rei permanecesse ao poder, agora só que não mais ligado aos direitos divinos. E outra coisa também importante dessa Constituição foi a abertura comercial para os burgueses, uma demonstração de que os interesses burgueses foram atendidos, diminuído as taxas e impostos para que os burgueses tivessem mais chances e melhores condições na disputa comercial. Assembleia Nacional Legislativa. A Assembleia Nacional Legislativa tinha dois grupos importantes, o grupo girondinos e jacobinos. Vamos falar várias vezes sobre esse grupo. Girondinos eram aqueles que moravam na região de Gironda e que, por sua vez, tinham ideias mais conservadoras e ideias reacionárias, resistentes. Era um grupo que era resistente às transformações sociais, justamente pelo fato de ser altos comerciantes, banqueiros. Então eles tinham medo que qualquer transformação social pudesse interferir nos seus interesses. Então, e eles nessas convenções, eles sempre se sentavam à direita. Lembra aí do que eu estou falando. Sempre girondinos sentando à direita. E os jacobinos, por sua vez, quem fazia parte, os mais pobres da França, o pequeno comerciante. Era um grupo que buscava transformações da sociedade, que buscavam por igualdade. Então, esse grupo de jacobinos se sentavam sempre à esquerda. Essa questão de sentar direita e esquerda é o que a gente vê hoje, nos termos de direita e esquerda. Está muito ligado aos conceitos que os girondinos e jacobinos deram a entender, de uma ala mais girondina conservadora e jacobinos de uma ala que buscava transformações sociais. Então, esses termos de direita e esquerda são termos que vêm da Revolução Francesa. E a gente também tem a Convenção Nacional. A Convenção Nacional ela é iniciada pelos girondinos. É o momento em que o rei é chamado de traidor da pátria, o rei Luís XVI, que ele tenta fugir para a Áustria, e ele é capturado e ele é guilhotinado. Ele é acusado de trair a França. Poucas pessoas escaparam da guilhotina, né, meus queridos? E a gente vem para o terror jacobino. O terror jacobino, eu já expliquei quem eram os jacobinos, e o terror foi o período mais radical dessa revolução. Vai ser o período em que Robespierre, o seu líder, vai indicar muitas pessoas, milhares de pessoas vão ser indicadas aí à guilhotina por condenadas à traição, a trair a França. Esse fato faz com que muitas pessoas sejam contra o governo jacobino, enfraqueça o poder dos jacobinos na França. E aí os girondinos, por sua vez, eles vão se aproveitar desse momento de fraqueza do governo jacobino e vão dar o golpe de 9 de Termitou. Termitou está ligado ao período calendário deles, que é julho, referente a julho, e é o momento em que eles vão chegar ao poder. A gente vai sempre observar isso, né? Um momento girondinos e um momento jacobino, essa disputa de poder na França, que acaba enfraquecendo a própria França. E o diretório e o consulado. Esse período de diretório e consulado, a gente pode chamar da fase mais conservadora, pelo fato de ser restabelecida a escravidão, ser liberado o aumento de preços de aluguéis. É um período que as pessoas que são a favor da reforma agrária são pessoas que vão ser condenadas a guilhotinas. Enfim, é um período que é considerado uma fase mais conservadora desse momento.
Nesse momento de tensão, de disputa de poder, vai surgir um nome que como ele representasse a esperança para a França. Esperança de resolver todos esses problemas e essas disputas e essas diferenças entre jacobinos e girondinos. Napoleão Bonaparte. Ele surge como um jovem promissor, um jovem de sucesso, de conquistas e com grande apoio da população. Então ele com esse nome de Salvador da Pátria, com apoio, com a ajuda do povo, apoio da população francesa, ele acaba dando o golpe de 18 Brumário e começa então o governo de Napoleão. O governo de Napoleão é um período mais extenso que tem relações com a nossa história, a história do Brasil. Serão explicados na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse resumo, que ajudem vocês a responder as atividades propostas, tá bom? Fiquem bem e até logo.